mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos, amiguinhas, bem-vindo a mais um Podnista. Hoje vamos falar especificamente sobre o CVV, vamos conversar sobre ajudas que a gente pode encontrar nesse momento, né, que a gente pode estar muito nervoso, muito com pânico, com depressivo, triste. Você não tá sozinho, então hoje a gente vai conversar com a Jo, que é do CVV, mas antes da gente começar, por favor, segue a gente nas redes sociais pra gente continuar fazendo esse trabalho, continuar levando mais informação pra vocês e, lógico, fortalecer esse movimento pra gente continuar aqui com o Podnista, certo? Então agora vamos conhecer, sim, a Jo Santos. Jo, primeiro, se apresente, né? Fale quem é você e como que é, na verdade, trabalhar no CVV. Uma honra estar aqui com vocês, gratidão por esse momento importante, esse trabalho que vocês fazem de divulgar uma instituição como o CVV, que presta esse serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio, num momento como esse, que é o Setembro Amarelo, e que está todo mundo falando, né? E a ideia do Setembro Amarelo é exatamente essa, né? Vamos vestir a camisa amarela para a gente poder falar sobre prevenção. Então, eu sou a Jo, voluntária do CVV. E como que funciona o trabalho do CVV de uma forma completa? Olha, eu posso falar um pouquinho da instituição para poder a gente entender o trabalho. O CVV ele é uma instituição que tem hoje, caminha para o seu sexagenário, ele vai ter 60 anos em breve. E o nosso trabalho, ele é feito, começou com o telefone, né? Então, o nosso trabalho, a forma de trabalhar inicial era com o telefone. E a instituição cresceu, se desenvolveu, e hoje a gente tem várias formas de acessar o serviço. Então, a gente acessa por chat, a gente acessa pelo telefone 188, né, que é o tridígito que a gente fez um convênio com o Ministério da Saúde, e desde 2018 nós temos o número 188. Também atendemos por e-mail. As pessoas enviam e-mail, nós respondemos. E também vamos até a comunidade. Nós temos um serviço chamado Serviço Comunidade, onde nós chegamos na comunidade para levar a escuta compreensiva do CVV. Então, a gente leva para a sociedade aquilo que a gente faz quando atende o telefone, quando recebe o e-mail, quando responde o e-mail, quando acolhe alguém no chat, né? Então, o trabalho ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 quando o ano é bissexto, porque a gente não para, é gratuito, os nossos atendimentos são totalmente sigilosos, nós não fazemos estatísticas de ligações, a não ser quantidade. Né? Por exemplo, ano passado nós tivemos 3.250.000 ligações. Nossa, muita coisa. Esse ano a gente está caminhando para... Mas o ano retrasado foi mais ainda. Então, da pandemia a quantidade foi de acordo com o que já vinha ou cresceu durante a pandemia? Vocês acreditem, ele cresceu muito sutilmente, não teve... Porque as pessoas... Imagina que teve um boom, né, por conta de ficar isolada em casa, e não teve. A quantidade foi assim muito discreta, o aumento das ligações, muito discreto mesmo. E a gente imagina que seja porque as pessoas estão em casa, e antes as pessoas estavam sozinhas em casa. Então, geralmente, tem pessoas que não gostam de procurar um serviço, quando está em casa alguém, ela se sente constrangida, enfim, e não procura. E está acompanhada. Não está sozinha. Então, a gente faz o atendimento para as pessoas que procuram. Geralmente são pessoas que se sentem sozinhas, que se sentem abandonadas, enfim, tem suas demandas emocionais, né? Então, o CVV tem essa característica de acolhimento. E o nosso acolhimento é incondicional. A gente está lá, a pessoa procura com a demanda que ela quiser, o tempo que ela precisar no atendimento, a gente está lá com ela. Legal. E então, bom, acho que você já falou um pouquinho, não tem um tempo específico para ligação. O tempo que a pessoa precisar que fique ali conversando, ela vai ter esse atendimento. Vai sim, ela procura. E como nós somos 24 horas, então tem pessoas que procuram e fica 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, 3 horas. Então depende muito da demanda. Nós estamos lá disponíveis. Então o voluntário do CVV é aquele amigo provisório, quando você precisa, não tem ninguém, aí liga para o CVV e a gente está lá, né? E é o tempo que você tiver necessidade, o tempo que para você é importante.
E o trabalho, ele tem uma continuidade? Por exemplo, se tem um número que liga constantemente, vocês têm algum outro serviço para fazer um acompanhamento dessa pessoa? Então, como eu te falei, o trabalho, essa relação de ajuda que a gente estabelece com a pessoa, começa na ligação e termina na ligação. Né? Então, assim, o serviço que nós prestamos é de apoio emocional. O apoio emocional tem como consequência prevenir o suicídio. A forma como nós apoiamos a pessoa que nos procura é que dá essa possibilidade da prevenção do suicídio, porque a gente acolhe essa pessoa valorizando a vida dela. Então, ela se sente respeitada, não julgada. Nós não damos conselho, então, assim, a pessoa se sente, ela pode ser ela mesma, sem medo, confia na pessoa que está conversando com ela. Então, o que você está falando para mim é o que a gente chama de pós-venção. Mas nós temos, dentro do serviço na comunidade, uma coisa chamada GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Nós, nesses grupos, atendemos sobreviventes tentantes e sobreviventes enlutados, né? Porque quando uma pessoa tenta o suicídio, ou mesmo quando ela consegue efetivar, ela impacta diretamente 60 pessoas no entorno dela. Né? Essas pessoas impactadas são sobreviventes do suicídio, todas elas. As mais próximas ou as mais distantes. Então, é preciso fazer um trabalho de pós-venção, né? Para essas pessoas e para as pessoas que tentaram e não conseguiram, porque é muito doloroso a pessoa tentar o suicídio, acordar num hospital onde ela estiver e perceber que não aconteceu. Aquilo é muito doloroso, então precisa ter um cuidado com essa pessoa e com a família, que muitas vezes se sente culpada porque não percebeu, porque não viu. E essa é uma outra situação que a gente precisa, né, cuidar também das famílias, das pessoas que passaram por isso, impactadas por um ato. É importante não só cuidar da pessoa, mas também de todos em volta mesmo, né? Todos, os amigos, todos. A função do CVV é como se fosse uma rede de apoio mesmo, para ajudar as pessoas a poderem pelo menos desabafar e falar a verdade delas, né, para vocês. Exatamente, é exatamente uma rede de apoio. Porque, inclusive, quando nós adotamos o telefone 188, o tridígito feito com o convênio com o Ministério da Saúde, esse nosso telefone foi parar em todos os hospitais, em todos os CRAS, em todos os CAPs do Brasil. Então, onde tem uma instituição que trata de saúde mental, lá tem um número do telefone CVV. Por quê? Porque as pessoas que passam por lá são orientadas a ligar para o CVV, porque é 24 horas. Porque muitas vezes as pessoas entram em surto, entram em crise, e o médico não está disponível 24 horas. E a pessoa precisa do quê? Ela precisa de alguém que a acolha e que facilite o desabafo, para que ela se sinta aliviada, para aquela pressão que ela sente internamente seja aliviada e que o suicídio, que é um ato definitivo para uma situação temporária, não aconteça pelo menos ali naquele momento. Que ela tenha mais um momento para ela repensar, para ela rever a sua vida, ver os valores, sentir que a vida dela tem valor. Então, a gente está lá para acolher essas pessoas e junto com elas, sabe por quê? Porque a gente acredita na capacidade que a pessoa tem de viver e de resolver seus problemas sozinhas. Ela não precisa que ninguém resolva o problema dela. Porque muitas vezes as pessoas de forma comum têm receio de conversar com alguém que fala de suicídio, porque ela tem medo do que vai falar. Tem medo de se vai falar, vai estimular que a pessoa faça, ou não sabe o que fazer, ou ela vai lá com aquele desejo de resolver o problema. Mas a questão é, a pessoa quando está num estado emocional de desespero, porque o ato suicida não é um ato nem covarde, nem um ato de coragem, é um ato de desespero. Quando a pessoa está nesse estado, tudo o que ela precisa é só ser escutada. É aliviar a pressão que ela tem dentro dela. Aliviar a pressão, porque ela quer paz. Ela quer paz. Então, é preciso que alguém esteja ali e faça esse acolhimento. Então, quando a pessoa consegue encontrar alguém assim, e ela se esvazia, naquele momento ela encontrou paz. Então, naquele momento ela... E porque a gente acredita que ela pode. Quando a pessoa está nesse estado, ela não quer ouvir o que você pensa sobre ela. Ela não quer ouvir o que você acha sobre o problema, dar uma solução para ela. Não é isso que a pessoa quer. Ela quer ouvir o que ela sente na sua voz. Então, é o que a gente faz. A gente conversa, né? Acolhe, aceita a pessoa incondicionalmente. Não importa a demanda dela. Porque quem nós atendemos não é o problema.
Sim. Nós atendemos a pessoa. E todos os atendentes lá, eles têm alguma formação? Como que é essa formação deles? Então, para você ser voluntário, eu vou até fazer aqui a divulgação, seja voluntário do CVV. Hoje nós temos 4.200 voluntários, mas é muito pouco, porque hoje nós atendemos em torno de 10 a 12 mil ligações por dia. É muito pouca gente para muita gente que precisa de gente, Sim. né? Enfim, para você ser voluntário do CVV, você precisa ter 18 anos, porque aí está dentro da lei, né, do voluntariado. Ter disponibilidade de tempo, de pelo menos 4 horas por semana, para você fazer o seu atendimento, o seu plantão. Você precisa ter uma outra coisa, gente, que parece assim uma tolice, né? Mas você precisa ter disponibilidade interna, de autodesenvolvimento contínuo. Porque você vai estar as pessoas que são voluntárias do CVV são pessoas comuns, como eu, você, o Lucas, a minha amiga, que eu não sei o nome dela, a Júlia, minha querida Júlia. Então, são pessoas comuns. Pessoas que são pessoas e que têm disponibilidade de tempo. Eu quero dedicar um tempo a outras pessoas. E eu quero de uma forma específica. Então, mas só que ela precisa se transformar. Porque muitas vezes ela vai atender uma pessoa que tem o mesmo problema que ela. Então, como é que ela vai lidar com o problema de uma outra pessoa? Que reflete no dela. Que reflete. Ela fala, nossa, eu estou vivendo isso, eu vou dizer o quê para essa pessoa? Então, a gente precisa de uma capacitação. Para entrar no CVV, para se tornar voluntário, nós falamos que existe um processo, né? Que começa com o primeiro curso de capacitação, que dura em torno de 90 dias. A primeira parte são de 32 a 36 horas. E depois vai fazer a sua prática dentro do serviço. Então, você tem o primeiro momento de entender o que é o CVV, conhecer como funciona e como é que estabelece essa relação de ajuda com a pessoa, e depois você vai treinando. Então, a outra disponibilidade que precisa é de estar aberto a fazer cursos, porque a gente tem formação o tempo todo. O tempo todo. O CVV é uma instituição em desenvolvimento contínuo, porque as pessoas se desenvolvem. Sim, a instituição, elas mudam, né? Exato. Então, o CVV tem que se desenvolver junto com as pessoas. E o voluntário se desenvolve. A gente fala assim que no nosso processo de nos tornarmos pessoa, nós nos tornamos voluntário. E é um processo que começa quando você aceita o termo de adesão, fala, bom, agora eu vou aqui ajudar o CVV a cumprir a missão, que é valorizar a vida. Né? Porque tem uma visão de sociedade solidária, fraterna, compreensiva. Então, como é que a gente vai atingir isso? Como é que a gente vai conseguir fazer essa sociedade ser assim? Com compreensão, com compaixão, com empatia, com respeito, aceitação incondicional. E é assim que a gente faz, é assim que o CVV tem feito há quase 60 anos. Maravilha. E tem algum profissional psicólogo, psiquiatras que ficam também junto nesse momento em que é feito esse desenvolvimento dos atendentes? Olha, eu vou falar uma coisa para você, talvez essa seja uma das coisas mais maravilhosas do CVV. Não tem. O que nós temos são voluntários, são pessoas nos seus processos de transformação e que vão aprendendo a ser pessoa para lidar com pessoas. Duas coisas aí a gente tem que separar, inclusive. Na formação do voluntário, nós temos especialistas. Para a formação do voluntário. Mas se você é um especialista e vai se tornar um voluntário, no momento de você exercer o seu voluntariado, você deixa de ser um especialista e se torna uma pessoa. Que daí você não está fazendo nenhuma análise ou nada. Não. Entra naquilo que você falou da pessoa receber o desabafo, né? Exatamente. Mesmo que você seja psiquiatra, psicólogo, lá, quando você se torna um voluntário, por isso que a gente usa os nossos nomes lá. Sabe? A pessoa, não, quem é? É a Jo. Doutor não é a doutora Jo, é a Jo. Porque eu sou doutora, eu não sou, tá, gente? Mas se eu for doutora, é fora de lá, né? Eu tenho... Mas, assim, o CVV tem outra coisa linda, que na medida em que a gente vai se desenvolvendo como voluntário, porque a gente aceitou a proposta de vida do CVV, que é essa de valorizar a vida, nós mudamos a nossa postura de vida. E aí nós nos tornamos voluntário 24 horas por dia. Porque você muda o seu jeito de ser. Aí deixa de ter o jeito de ser Jo para ter o jeito de ser CVV. E esse jeito de ser CVV é esse acolhedor. Acolhedor no tom de voz, acolhedor dentro da pessoa. Ela vai trazer para a sociedade isso que a gente imagina, que a gente deseja na sociedade. Solidariedade, fraternidade, compreensão. E tudo isso por meio da empatia.
E você acha que na sociedade está faltando todas essas qualidades de empatia, de escuta ativa? Por qual razão? Você acha que é a nossa rotina que acabou a gente esquecendo disso? Penso que é por conta das pessoas terem se perdido de si mesmas. Elas perderam o endereço de si mesmas. Então, elas estão perdidas e elas não sabem o que querem. Mas tem outros valores sociais que impactam bastante na pessoa humana, que é a questão do excesso do material. Né, o materialismo, esse exagero da vida material, distancia a pessoa dela mesma. Sim. E se ela está distante de si mesma, ela vai estar distante de outra pessoa. Então, fica muito individual. Então, no CVV a gente não tem indivíduos, nós não atendemos indivíduos, nós nem usamos isso porque não são indivíduos. Indivíduo tem nome, tem endereço, tem telefone, tem número de documento. No CVV nós atendemos pessoa. Se você é uma criança e procura o CVV, você é uma pessoa. Se você é um idoso e procura o CVV, você é uma pessoa. Não importa, não tem gênero, não tem raça, não tem cor, tem pessoa. E é isso que aproxima as pessoas, quando nós reconhecemos no outro que também é uma pessoa. Sabe o espírito samaritano? Sim. É esse o espírito que o CVV tem e desenvolve em si, nas suas práticas fora do CVV e nos voluntários. É esse espírito de acolher as pessoas sem esperar nada em troca. A pessoa pode procurar a gente e xingar a gente no telefone. Acontece. Sim. Mas ok, tá tudo bem. Era isso que ele precisava. E não é comigo. A situação da pessoa, a pessoa não tá bem, então ela precisa desabafar, eu preciso xingar. Aí xinguei você. Ok. A gente não tem, nós não temos identificador de chamada, nada. Nós não perguntamos o nome da pessoa, nada. Né? E agora com a lei de proteção de dados, isso ficou muito mais, já era muito, para nós o sigilo é alguma coisa muito importante, e ficou mais ainda. Né? Ou seja, a pessoa sente confiança de ligar para a gente, porque sabe que a intimidade dela, quando ela desligar o telefone, ou acabou o e-mail, ou acabou o chat, aquilo é apagado. Acabou. Ali ela pode ligar de novo e ela vai ser atendida como se estivesse ligando pela primeira vez. Primeira vez. Né? Ela sempre vai ser atendida assim. É uma forma, então, de até as pessoas que já procuraram e acabam procurando uma segunda vez se sentirem totalmente seguras. Sim. Tem muitas pessoas que procuram primeira vez para ver se dá segurança. Elas ligam para saber se é seguro, se é sigiloso mesmo. Aí, quando elas sentem isso, elas ligam seguro. Nós temos pessoas que ligam para nós por anos. Quando nós tínhamos o telefone que era fixo, né, antes do 188, então a gente tinha isso, né, a pessoa ligava, a gente sabia, muito embora os voluntários estão em horários diferentes, né, a gente nem comenta porque a gente não fala entre nós sobre ligações, nada. Acabou a ligação, acabou. É a próxima ligação. Cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente tinha esses... Porque as pessoas falavam, olha, eu ligo para vocês há tantos anos. E agora eu estou ligando para agradecer que eu não vou ligar mais. Porque vocês me ajudaram tanto que eu não vou ligar mais. Ok. Para nós é assim, reconfortador saber que a pessoa conseguiu valorizar a própria vida. Essa é a nossa missão, né? De valorizar a vida e fazer com que a pessoa tenha uma vida plena, acreditando em si mesma. Né? E assim, o fato de acontecer o suicídio, porque o suicídio não é uma coisa que acontece porque hoje eu acordei e vou me suicidar, não é. Há uma construção da ideia, né? A ideação suicida que a gente chama. Tem pessoas que levam anos fazendo isso. Então, muita gente vê, a pessoa estava ali rindo, brincando e acabou. Não, foi por causa de uma coisa. Não foi por causa de uma coisa. Aquela foi a gota que transbordou o copo. Ela já estava num processo de dor muito intensa e ela se sentia abandonada. E vocês fazem um estudo disso, né, nesse treinamento para entender como que funciona mesmo esse processo? O nosso processo de construção dessa pessoa voluntária é constante. Por isso que eu falei que a pessoa tem que ter disponibilidade interna de desenvolvimento contínuo, porque não dá para você ter crenças e ficar nessas suas crenças, porque a gente vai atender todas as pessoas. O CVV não trabalha com... nós não temos partido político, nós não temos agremiação religiosa, porque nós não atendemos pessoas com rótulos. Nós atendemos pessoas. O CVV, ele é particular, ele é do governo, como que funciona? CVV, bom, é uma organização
particular, vamos falar assim. Ela é uma franquia social, na verdade. Né? Então, o Centro de Valorização da Vida, quando nasceu como uma campanha, inclusive, gente. Olha, CVV antes era Campanha de Valorização da Vida. Se instituiu e aí nasceu a instituição pessoa jurídica. Se tornou o Centro de Valorização da Vida. Sempre foi mantido pelos próprios voluntários. Justamente porque, para não ter nenhum tipo de vínculo com algo que pudesse tirar esse trabalho de a campo. essência do trabalho, que é atender outra pessoa desta forma. Então, utilizar o nome do CVV para fins, interesses pessoais ou políticos ou religiosos, não é. Porque a gente atende a pessoa que é ateia. Então, se a gente tivesse um problema, alguma ligação religiosa, como é que a gente ia atender? Nós atendemos pessoas, gente, não importa gênero, não importa. Você ligou para nós, você procurou a gente, é a sua dor. Aliás, gente, não é só dor não, viu? Tem gente que liga para nós porque tá feliz. Ai, que legal. Isso mas não tem é com quem... Aí a dor seria a solidão, né? Porque não tem com quem compartilhar aquela dor. Tem um caso, você me permite? Claro. Um caso icônico de uma atriz de uma TV que é famosa. E a gente está falando porque ela foi no público e falou que ela tinha conseguido um papel nessa TV. Aí chegou em casa, não tinha ninguém, a família não estava lá. Ela não era uma sozinha, é que a família não estava. E ela diz que ficou com receio de ligar para os amigos não julgarem que ela estava se enaltecendo demais por causa da coisa. Aí ela falou, eu preciso contar para alguém. Ele ligou para o CVV. Ligou para contar que estava feliz. Então acontece também. De pessoas procurarem a gente. Então, nisso a gente vê a confiança que se tem na instituição e o que leva uma pessoa a procurar uma pessoa que não conhece para falar sobre si. Né? Então, vamos nos aproximar uns dos outros, vamos ser solidários. Né? A empatia é o caminho, estar com a outra pessoa. Você não precisa resolver o problema dela, ela não quer. Obrigada, eu não quero que você resolva o meu problema. Mas me escuta, não me julga. Acho que é a primeira coisa que todo mundo precisa, né? Um colo amigo. Um colo amigo. Existe casos de pessoas que ligam e procuram exatamente um atendente? Já aconteceu, né? Quando a gente tinha os telefones fixos, mas todos os atendentes atendem do mesmo jeito. Todos os voluntários atendem da forma que eu estou falando aqui para você. Você vai ligar, você vai ser atendido do mesmo jeito. Porque nós somos... Essa é a nossa disponibilidade. Foi essa proposta que nós aceitamos, de acolher as pessoas, de aceitá-las, de não criticar, de respeitar incondicionalmente. Todos nós que estamos lá como voluntários aceitamos isso como proposta de vida. Então, a nossa postura diante da vida, no nosso cotidiano, é exatamente essa. É claro assim, nossa, mas vocês são perfeitos. Não, claro que não. Nós somos pessoas em processo. Né? Então, muitas coisas são difíceis, só que nós estamos nos esforçando para que essa sociedade que a gente tanto deseja aconteça. Mas ela tem que acontecer dentro de nós. Legal. E teve alguma história que você atendeu que te marcou? Todas. Todas, né? Todas marcam, todas são de dor, ou de alegria. São as outras, a importância que a pessoa tem. Ela é importante. Então, todas elas marcaram. Então, né? Você está marcando nesse momento, o Lucas está marcando, a Júlia. Né? A gente tem que se permitir ser impactado pela existência da outra pessoa e ela tem importância para a gente. Que legal. Você comentou logo no começo que existe um trabalho de campo, né? Que vocês vão até as comunidades. Como que funciona esse trabalho? Ai, maravilhoso. Menina do céu, adoro isso, porque é um trabalho, quer dizer, todas as frentes de trabalho do CVV, cada uma na sua especificidade, atende necessidades da sociedade. Mas a empresa procura, a igreja procura, o centro espírita procura, sabe, a farmácia lá, a padaria, já aconteceu, foi muito interessante, aconteceu de um bar nos procurar. Mas era um bar onde só frequentavam mulheres e elas queriam que a gente fosse falar com elas, só que a gente nem sabia que era bar. Elas nos procuraram, né, chegamos lá, era um bar, falei, e agora? Como é que vamos fazer? Vamos lá conversar, são pessoas. E elas fecharam o bar e ficamos lá e conversamos, foi maravilhoso, ok, vida que segue. Ou seja, atendemos, então a gente vai até a sociedade. Então nós temos várias ferramentas. O que a gente leva, né, Jô? Você vai lá na sociedade fazer o quê? Nós escutamos. A nossa expertise qual é?
escutar, né? Escutar compreensivamente. Tem muitas formas de falar, né? Tem gente que chama, você acabou de falar, escutativa. Isso. Tem várias formas, mas do CVV é escuta compreensiva. A gente compreende. Legal. Então, essa expertise que a gente tem, a gente desenvolveu ferramentas para desenvolver a escuta. Uhum. Então, nós vamos até a sociedade, até a escola, até as universidades, até as empresas, e levamos como é que a pessoa faz, como é que ela vai compreender outra pessoa que está no círculo dela. Legal. Então, a gente vai lá. Nós temos, através desse grupo, desse serviço, que é o Serviço Comunidade, é CVV, mas é para a comunidade. E a gente tem várias ferramentas. Uma delas é o seminário, a arte de saber escutar é uma arte, que esta a gente faz assim, gente, eu sou apaixonada, porque a gente vai lá e se relaciona com as pessoas e fala, olha, é assim que a gente escuta. É assim que a gente faz ao telefone. É assim que a gente faz um e-mail quando uma pessoa manda no chat. É simples assim. É muito simples. E é tão simples que as pessoas, nossa, não é possível que isso resolve. É só isso, Mas o simples resolve tudo, né? E resolve sim. É simples. É só você se disponibilizar. Quando você vê uma pessoa aflita, vulnerável, vai lá e se oferece, se disponibiliza. Olha, eu estou aqui, você precisa conversar, você está bem? Tanto que nós temos o nosso CVV. Nós criamos na nossa logo um slogan. Uhum. Então, CVV quer dizer como vai, você. É o Centro de Valorização da Vida, mas no nosso slogan é como vai você. Por quê? Porque é uma forma de abordar a pessoa e facilitar que ela fale sobre o que ela está sentindo. E não eu perguntar para você, tá tudo bem? Né? E tá tudo bem? Daí a pessoa já até entra no automático, tá assim. Então, acabou. Você não facilitou a estabelecer uma relação com a pessoa. Uhum. Então, quando você pergunta, como vai você? A pessoa já muda até a forma de ouvir, né? Né? Agora tem um complemento. O complemento é, como você está se sentindo hoje? Isso conecta pessoas, né? Se conecta emocionalmente. E aí ela olha para você e conecta na hora. Porque você está sendo genuíno, falando. Né? Você está ali e fala, eu estou aqui. Eu quero saber como você está se sentindo hoje. Coisas que a gente não está acostumado a pensar, porque estamos distantes uns dos outros. Sim. Né? Você está acostumado a perguntar para você mesmo, como é que eu estou hoje? Como é que eu estou me sentindo hoje? Bom dia para mim. Como é que eu estou me sentindo hoje? Olha, vou falar sinceridade, eu comecei agora, sabia? Ai, faz acho que uns 4 meses, 5 meses que eu tô assim, tá bom. Tô sentindo isso porque mesmo... Ah, tá bom, compreendi. E tá tudo certo, sabe? Daí tudo continua. Bem, é isso, se acolher, Sim. ser amigo de si mesmo. Porque nós nos propusemos a ser amigo das outras pessoas. Então, como é que você trata alguém que você considera amigo? Será que não é a mesma forma que você tem que tratar você mesmo? Da forma como você trata alguém que você considera amigo? Eu acho que esse é um grande processo de autoaproximação. E quando você identifica em você toda essa humanidade, quando você encontra alguém que é humano como você, ou tem vida, uma planta, um cachorrinho, um doguinho, que todo mundo adora, um cat. Aí você vai lá e, pô, é vida. Como é que você tá, cachorrinho? Como é que você tá, planta? Como é que... Muda a nossa forma de ser e o jeito de ser esse pacífico, harmonioso, sereno, né? Tranquilo, onde a pressa não nos apressa, porque nós somos pressionados por uma pressa e essa pressão da pressa nos apressa, e aí você se perde nessa pressa toda, se perde de si mesmo. Então você acha que um primeiro processo, acho que para todo mundo, e até para quem tem interesse mesmo em ser voluntário no CVV, é começar a se conhecer primeiro? Acho que a pessoa tem que despertar para isso, né? Porque o processo de conhecimento, de autoconhecimento é longo. Então eu penso que é como o Setembro Amarelo, é despertar. É preciso fazer isso, olhar para si, identificar que é um momento seu, da sua necessidade. E se você entender que é um momento de você ir, vai. Se não é o momento de você ir, você não vai. Né? Então, assim, tem aquilo que é atender a sua necessidade. Qual é a sua real necessidade nesse momento? Quais são os sentimentos envolvidos por meio dessa, ou que estão atrás dessa necessidade? Né? Ou os sentimentos e as necessidades atrás desses sentimentos. Então, é preciso... Esse já é o processo, é o primeiro passo, né? Que é o mais difícil de dar. É de você identificar que você não se conhece, assumir isso genuinamente para si mesmo, e aí, então, você falar, bom, acho que eu vou começar a fazer essa jornada de me autoconhecer, de me autodescobrir e gostar de mim.
né? Sim. E isso é um processo que até as pessoas que ligam acabam fazendo junto com vocês na hora que elas estão na conversa. Sim, porque sabe o que acontece? Assim, quando uma pessoa ela está muito desconfortável, ela está com a questão emocional e mental muito conturbada, ela não consegue pensar. Ela entra num estado de ambivalência, que a gente chama. Então, a pessoa, ela está bem, mas ela não está bem. Ela quer viver, mas ela quer morrer. E isso é uma coisa depois da outra. Não, quero viver. Não, agora eu quero morrer. Não, agora eu quero viver. Esse estado de ambivalência, 24 horas por dia, coloca a pessoa num estado de confusão mental enorme. Ela não consegue pensar. O que ela faz? No processo que a gente chama de ciclo da vida, ela pensa, ela sente e faz. Sente e faz. Ela não pensa. Aí, quando ela procura o CVV, nós somos esse pensamento. Nós fazemos o papel de acolhê-la e, com ela, empaticamente, fazer com que ela comece a pensar sobre aquilo que ela está sentindo. Então, nosso foco é no que ela sente. Porque ela vai entender a partir... Porque a pessoa, quando está muito conturbada, ela não consegue dar nome para os próprios sentimentos. E nós vamos ajudar ela a dar esse nome. Ela fica no desespero completo mesmo. Sim, ela não percebe mais, ela só sente e faz. O processo é muito intenso. Então, fica aquela roda viva, sente e faz, sente e faz. Por isso que muitas pessoas, quando tentam suicídio, muitos relatos, de que ela foi um segundo. É um átimo de segundo, porque depois que passou, ela não queria mais. Não era isso que eu queria. Eu não queria, não era isso. Eu quero viver. Então, o que faz essa nossa ação do CVV? A gente não interfere, a gente não dá conselho, a gente não diz para a pessoa o que ela deve fazer ou não, porque a escolha de viver é dela. Né? Ela tem o direito, o poder sobre a própria vida. Mas a gente está ali e a gente ajuda ela a pensar. Né? Então, e aí tem todo o jeitinho de ser CVV, que eu convido todos a vir conhecer, para se tornar voluntário, ou a gente pode ir em qualquer lugar, qualquer instituição que queira, para a gente ensinar como é que a gente faz isso lá no CVV. É exatamente, esse é o ovo do Colombo, né? Como o pessoal costuma falar. Mas, gente, é muito simples. É muito simples mesmo. E a gente entra nesse processo que a pessoa está de ambivalência, de morte, vida, e dor intensa, e isso vai se acumulando. Aí a gente entra ali e os pensamentos dela, que ela não conseguia nem entender, começam a desenrolar. Sabe, imagina um novelo de lã totalmente emaranhado, aí quando começa a conversar com a gente, aí esse novelo começa a ficar redondinho, a linha tira os nós, e aí ela vai entendendo que ela, nossa, mas eu tô sentindo isso, nossa, você precisa fazer isso. Aí ela começa a encontrar soluções, e ela agradece a gente, e não tem que agradecer, porque ela que encontrou a solução, não foi a gente. Nós só estávamos ali com ela. Isso eu acho muito louco, porque, querendo ou não, as respostas estão sempre dentro da gente. A gente só tem que ter calma para encontrar. Exato. A calma, essa serenidade, sabe? De respirar e falar, o coração tá batendo, tô vivo, sabe? Essa coerência da vida, que é pulsar. E aí você coloca a mão no peito, respira, fala, eu tô vivo. Dá para fazer alguma coisa. E acreditar que você tem essa força, que a gente chama de tendência construtiva, dentro de si, que ela vai. Tem uma analogia que a gente faz que é muito singela, mas isso foi tirado até de um psicólogo, que é o Carl Rogers, que é o criador da ACP e tal. Ele faz a analogia com a batata. Pega uma batata, coloca na geladeira. Esquece a coitada lá. As condições são as piores. Não tem luz. Não tem calor, não tem água, não tem alimentação. Esquecida, abandonada lá no fundo da geladeira. Um dia você vai limpar a geladeira e está lá a batata. Como é que está a batata? Ela brotou, tem vida. Se tem vida dentro de uma batata, nessas condições tão adversas, por que não tem vida dentro de um ser humano? É nessa vida que nós acreditamos. É por essa vida que nós estamos lá disponível para a pessoa. E que tudo se transforma, né? A gente, às vezes, o que passa às vezes na cabeça das pessoas, eu acredito, é que na hora que elas estão no desespero, elas acham que é para sempre aquele sentimento, e na verdade não é. Exatamente. A angústia é muito profunda. Então, como é que vai tirar isso da pessoa? Ela não faz sozinha. Então, se alguém está num processo como esse, qual o nosso papel, quem está do lado? Pegar na mão da pessoa. Não, vou te levar no médico. Não quero, já levei. Vou marcar o médico, já marquei. Já tá lá. Entendeu? Não deixar ela sozinha, porque é solidão, sabe? Tem um preconceito em torno da pessoa que tenta o suicídio porque ela quer atenção. É claro que ela quer atenção.
Todos nós queremos atenção. Quem aqui não quer atenção? Quem não quer ser visto, né, de alguma forma? A gente quer atenção. Então, para ela, foi o último recurso. Qual é o problema? A pessoa querer atenção é humano, é vida. Uma planta, ela quer atenção. Porque se você não der atenção, não cuidar, não cultivar, ela vai morrer. Ela não quer, ninguém quer morrer. O que a pessoa quer é viver. Mas chega um momento que ela está tão dolorida, tão machucada, que ela não vê mais... Ela não vê mais oportunidade, ela não vê o sol, ela não vê a geladeira abrir, sabe? Ela não vê uma mão, porque eu vejo a empatia assim, visualiza comigo. Uma pessoa num buraco, frio, mal cheiroso, escuro, sozinha, abandonada. Aí, de repente, ela sente uma presença, uma mão estendida, que não cobra, que não pede, só está lá. Aí quando você sentir confiança, porque aquela mão não vai embora, e ela é aquecida, ela é confortável, e você tocar nessa mão, automaticamente os dois estão fora do buraco. Isso é empatia. Porque estar no lugar da pessoa, você não vai estar nunca. O lugar é dela, mas você pode estar com ela. Sim. Né? Desce no buraco com ela. Fica ali do lado. Eu lembrei de uma música... de uma banda, nossa, fui longe agora. É uma banda chamada For Fun, eles têm uma música chamada que a alegria é compartilhada, como que é? A alegria compartilhada é alegria redobrada. Então não adianta, assim, lógico, é importante a gente ser feliz primeiro com a gente, mas quando a gente consegue compartilhar isso fica muito maior. Sim. E agora você me fez dar uma viajada. Vamos nessa. Porque eu tenho uma filha, sabe? E ela tem um filme lá que ela é apaixonada, que é o Supertramp, que eu esqueci o nome do menino, o primeiro nome. E ele tem uma frase, diz que a felicidade só é verdadeira quando é compartilhada. Né? Acho que foi até para essa música. Sim, deve ter juntado tudo. Eu acho. Então, assim, por que não compartilhar as coisas que são alegres e felizes? A crença no outro. Por que não compartilhar a crença que eu tenho que você é uma pessoa e que você tem muito valor, sim? Por que não compartilhar isso? Se é verdade, né? Mas o que é verdade para você? A verdade para uma pessoa é tudo aquilo que ela consegue viver. Então, se ela não está vivendo aquilo, ainda não é verdade para ela. Aí a gente tem que ajudar. Se ela procurar ajuda. Isso. Se ela procurar ajuda, sim. Né? Maravilha. Agora, se ela não procura ajuda... Por isso que o Setembro Amarelo, o slogan do Setembro Amarelo é falar é a melhor solução. Porque a gente começou falando aqui. Muitas coisas que talvez você tivesse dúvida, ou tem outras novas... ou sanou. Né? Ou sanou aquelas. Mas, ou seja, eu comecei a falar sobre o assunto. Aliviou, tirou o peso. Então, como eu estou falando, olha, eu não estou feliz hoje, não estou bem, eu não estou bem. Ok, você não está bem, então vamos falar sobre isso. É difícil fazer isso, gente? É difícil porque está todo mundo precisando da mesma coisa, né? Tá. Então, vamos nos permitir fazer conosco mesmo, para treinados conosco mesmo, estar disponível para as outras pessoas. E no Setembro Amarelo, a quantidade de ligações aumenta por Muito. conta da fala mesmo? Assim, pela alta exposição, né, da forma de acesso ao serviço. Aí é muito mesmo. E você acha que, na verdade, a gente tinha que ter a mesma quantidade de campanha que a gente tem no setembro, tinha que ser o ano todo para conseguir Setembro Amarelo aliviar? todo dia. Sabe, como a campanha que teve para o câncer. O câncer foi um grande tabu durante tanto tempo, gente. A AIDS foi um tabu. Quer dizer, hoje não é mais como era, né? Mas o suicídio é um tabu. O suicídio é. Então, para a gente poder falar sobre isso, é preciso que a gente leve para o mundo. É preciso que todo mundo fale de forma aberta. Inclusive, se uma pessoa está com vontade, está demonstrando que está fragilizada e que está com ideia suicida, você tem que falar abertamente com ela. Não é fingir que não está vendo. Não, ela não vai se suicidar porque você está falando, ok? Mas ela vai se sentir valorizada quando você fala, escuta, você está pensando em tirar sua própria vida? Você está pensando em se matar? É isso? Vem aqui, vamos conversar. É isso que a pessoa espera. Cuidado, atenção. Vai dar atenção para a pessoa. Então, não tenha medo de falar. Vai lá e escancara. Porque na hora que você escancara isso para ela, você quebra o tabu. Você tira o nervoso dela também de estar querendo esconder ou alguma coisa do tipo. Sim, porque todo mundo vai recriminar. Tem famílias, nós temos uma coisa chamada subnotificação de suicídio. Por quê? Porque as famílias têm vergonha de falar que um ente da família se suicidou.
ok? Normalmente é escondido, teve um acidente. Porque tem medo de ser criticado. A pessoa tentou suicídio. Ah, mas por causa disso, ela já é julgada. E quem é que quer ser julgado? Rotulado desse jeito, com tanta totalmente dor. desvalorizado, né? A hora que a pessoa faz esse tipo de palavra, né? Ai, nossa, só isso. Exatamente. Então, assim, mas e a dor dela? Quem cuidou? Né? Para ela é dor. Olha, para nós, assim, uma pessoa tem um animalzinho, o animalzinho tá lá, um gatinho, um cat. Tá em cima da árvore. Tá lá sofrendo, perigo de cair. A pessoa tá amargurada com aquilo, meu gatinho. A mãe teve a notícia dolorida de que seu filho foi morto por uma situação bem assim, violenta. Para nós, é a mesma coisa. A dor, a sua dor, porque o seu gatinho tá lá e tá machucado, você tá com medo dele, é a mesma dor. Não posso valorar, nem ter um dorômetro, sabe? Para falar sua dor é maior. Não existe, a dor é da pessoa. Então, deixar de minimizar isso, valorizar a pessoa. Né? Ah, porque ela tá fingindo. Independente. Qual o problema? Se ela está fingindo alguma coisa, está acontecendo para ela fingir. Então, será que tem alguma coisa ali? Vamos ouvir, vamos nos abrir às outras pessoas? Mas aí esse processo que a gente está falando aqui, de nós nos abrirmos para nós mesmos. Então, o voluntário do CVV é essa pessoa que está aberta, né, para si e para o mundo. Bom, se você gostou desse papo, se você se interessou em ser um voluntário, entra no site. Pelo site você consegue se informar e decidir como que você vai começar isso. Você quer dar uma dica para quem tem interesse, por onde ir? Ah, claro. Bora lá. Entra no site cvv.org.br, inclusive lá você acessa o serviço chat, você acessa o serviço e-mail, aí você manda um e-mail informando que você quer ser voluntário do CVV. Aí você vai falar sua cidade e vamos passar para você, vão responder, informar para você onde está havendo o curso. Nós temos cursos EAD agora, né? Por conta da pandemia, mas antes da pandemia a gente já estava organizando para aumentar, inclusive, o número de voluntários. Ou seja, o trabalho é online. Você pode, a formação online dá para você fazer com tranquilidade, né, quem tiver interesse, e ter a disponibilidade, né, principalmente a disponibilidade de se desenvolver como pessoa. Maravilha. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, venham todos. A família CVV está aberta para crescer. Maravilha. Então, gente, se você escutou até aqui, eu agradeço muito. Manda esse vídeo, manda esse podcast no Spotify, no YouTube, para todo mundo, para quem você acha que está precisando ouvir, né, sobre esse serviço. E, gente, pelo amor de Deus, vocês nunca estão sozinhos. Então, se precisar de ajuda, entre em contato com o CVV ou qualquer pessoa que esteja perto de você que possa te ouvir. Certo? Maravilhoso, é isso mesmo. Então, obrigada muito, Jô, por participar. E é isso, gente. Até o próximo programa.